Hoje nosso convidado, o pioneiro, comerciante, empresário Marechal Rondon e também um grande memorialista ligado à história de Marechal Rondon, Toledo e de toda a região do oeste do Paraná, principalmente na Fazenda Britânia. Sr. Orlando Miguelson, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Difusora. Bom dia, Arthur. Eu vim agradecer você para me dar uma oportunidade para contar um pouquinho o que eu vivi e que eu sei. Orlando, muito obrigado por atender mais uma vez esse nosso convite. E vamos lá partindo para o nosso diálogo de hoje aí. O senhor conviveu, o senhor é pioneiro, chegou em 1955, esse ano? 54. 54, então tá bom. Errei por um ano, mas não faz diferença, já corrigimos isso, 1954. A primeira vez, né? Primeira vez o senhor veio em 1954. O senhor viveu de perto toda a trajetória da Maripá, do surgimento da Maripá e seus antecedentes, Willy Barth principalmente, depois também Ruar, os irmãos Ruar, toda a turma que era os sócios majoritários da Maripá. Que impressões o senhor tem dessa gente, que dá para dizer tão laboriosa, que enfrentou os desafios, até de certa forma com certo heroísmo, para fazer a colonização da Fazenda Britânia? O senhor que conviveu com eles, tem impressões deles relevantes? Arthur, o principal, o que mais fez pela Fazenda no início, foi o Alfredo Ruaro, que foi mandado pelo irmão dele para ver aqui em Toledo, e com a caravana dele eles iniciaram o município de Toledo, na entrada do rio Toledo. Esse nome Toledo era porque uma pessoa morava lá e tinha o sobrenome de Toledo. Mas nós temos de começar a contar a história um pouquinho antes, né? Correto. Fique à vontade. Nós temos de contar a vida de Willy Barth, o que ele fez para o Brasil e para Marechal Cândido Rondon e para Santa Catarina. Certo. Seu Willy Barth era caixeiro viajante. Ele viveu e conheceu o Rio Grande do Sul todo, e conheceu as vilas todas, e também já sabia o povo que morava dentro do Rio Grande do Sul. Ele nasceu dia 20 de julho de 1906 em Rio Pardo, Santa Cruz do Sul. E era filho de Adolfo Barth e Maria Bondina Schling Barth. Em 1916 a 20, ele estudou no Colégio Alemão de Santa Cruz do Sul, de Deutsche Schule, e depois passou a ser chamado de Colégio Mauá. Então, o que o Willy fez? Com isso, ele trabalhou, e ele era caixeiro viajante da firma que ele trabalhava, era Pier Urban. E daí ele pediu demissão lá, e começaram a fazer a colonização de São Miguel do Oeste. Em São Miguel do Oeste, ele aprendeu o que tinha que ser feito em colonização. Em colonização. Primeiro, era problema de como organizar. Então, o que ele fez lá? As ruas, tudo 100 por 100, 1 hectare cada uma. Só que o maior problema que eles tiveram com os sócios era o tamanho, a largura das ruas. Então, lá eles queriam fazer de 20 metros, e daí um disse assim: seu Willy, vai para Santa Catarina e Florianópolis, lá não tem mais espaço para você andar. Então, com todas a companhia, não podia ele decidir sozinho, eles conseguiram 25 metros as ruas, né? E daí foi feito no mesmo sistema,
colocando as religiões não separadas, mas em cada lugar uma religião, a língua. Então ele fez a mesma coisa que foi feito em Toledo. Quando fizeram Toledo, eles aprenderam. Já logo de saída, eles conseguiram fazer que a cidade fosse bonita. Então, em São Miguel do Oeste, quando eles terminaram de colonizar lá, eles foram descobriram a Fazenda Britânia, né? E com o descobrimento da Fazenda Britânia, e não sabia nem aonde que era, né? Porque aqui não tinha acesso aqui por estrada, né? Então o Ruaro e o Dalcanale saíram de Porto Alegre, foram até São Paulo. Isso eu não sei se foram de avião, como eles foram. De São Paulo foram pela estrada de ferro até Porto Epitácio, e de Porto Epitácio eles desceram. Naquela época tinha navegação, uma chata, um naviozinho pequeno, uma coisa que puxava erva da Mata Laranjeira. Como eles chegaram em Guaíra, eles tiveram a sorte de encontrar uma estrada de ferro. Essa estrada de ferro era para ser construída de Porto Britânia a Toledo, mas como naquela vez o Júlio Prestes fez e tocou os ingleses tudo e os argentinos tudo, e de Porto Mendes e Porto Britânia, então eles conseguiram com o trem de Guaíra até Porto Mendes, e Porto Mendes, como já tinha lá o Paim e outros, eles tinham a estradinha ali, né? Verdade, tinha cavalo, tinha burro, não sei com quem eles foram até Porto Britânia, e de Porto Britânia eles depois já tinha condições porque já tinha estrada, né? Então o que aconteceu? Eles foram até Toledo, levaram 6 dias para de Porto Britânia não de Porto Alegre, porque até São Paulo foi rápido, né? Daí de lá eles foram a Toledo. Quando chegaram perto de Toledo, eles viram aqueles pinheiros, né? Que pinheiro tinha até 1 metro de diâmetro. E aí ficaram loucos, né? Aí voltaram de volta para Porto Alegre, e daí eles tinham que saber quanto consultaram até em Buenos Aires o valor da Fazenda Britânia. Essa Fazenda Britânia, então, foi vendida por 16 milhões de cruzeiros, né? Então, quando eles sabiam o valor, eles fizeram uma sociedade, mas não pensaram bem nas despesas. Então, fizeram um capital de 16 milhões de reais, mas daí o Ruaro, como ele era sócio majoritário, não, ele eram os sócios maiores, pegou o irmão dele e mandou para Toledo. Eles fizeram uma caravana, carregaram em cima de um caminhão e vieram embora. Levaram 30 dias para chegar em Toledo. Só de Toledo ao Cascavel levaram 7 dias. Eles tiveram que fazer a estrada, tinha rio no meio, tombaram o caminhão no caminho. Então, esse Alfredo Ruaro, ele era para ter o nome dele em Toledo, era para ser Alfredo Ruaro, porque este foi o herói de Toledo, não somente o Willy Bart, o Dalcanale e os outros sócios. Essa companhia também foi dividida em ações. O Willy era o terceiro que tinha mais cotado, mais cotado, que tinha mais dinheiro. E quem tinha mais dinheiro era o seu Egon, não, o seu Kurt Berg. Esse Kurt Berg, ele tinha a cota de 1,5 milhão de cruzeiros, e o Willy tinha só 1 milhão, né? Então,
para deixar isso, a cota mínima era 10 mil reais, né? Então, com os 16 milhões, começaram a vieram a Toledo, mas não tinham dinheiro, não tinha mais sobra de caixa. Mas quem financiou isso daí depois foi o Kurt. O Kurt era cunhado do Willy Bart e o Caixa Forte. Eles eram negociantes muito ricos em Porto Alegre, então com isso eles conseguiram pegar as primeiras despesas, que eram 500 mil reais, né? Mas chegaram em Toledo, eles o Ruaro tinha os Paraguai e tudo, e primeiro não tinha dinheiro, né? Vieram sem dinheiro, um pouquinho para se manter. Aí começar tipo uma greve não, mas os paraguaios queriam pago, né? Sim. Então, nesse momento entrou o Kurt com 500 mil para pagar os empregados paraguaios. Tá, mas daí, o que aconteceu daí? Daí a Maripá não tinha dinheiro para comprar trator e caminhão, não tinha nada, né? O capital que eles fundaram não deu suficiente, né? Só foi para comprar a fazenda. Fazenda. Então, fizeram os cálculos naquela vez. Eles eram muito bons, mas fizeram os cálculos errados. E tá aí, de novo, o Sovili, quando veio depois o Ruaro tocou tudo, o Vili veio, e daí o Vili disse: cunhado, o que vamos fazer? Aí o seu Kurt entrou com mais 2 milhões e 500, né? Então o Kurt praticamente era sócio majoritário, 20% da Maripá era dele. Então é uma história bonita, né? Sim, com certeza. A gente não pode alguém deve de guardar essas memórias. Tem muitos livros que escrevem, mas tem muitos que dizem as coisas são diferentes. Então, a gente pode até uma outra coisa não ser 100% exato, né? Mas o que a gente... Orlando, acontece que muitas vezes quem escreve o livro não viveu, que nem o senhor viveu a época, né? Tem muita gente que escreve livros sobre a história do Oeste do Paraná, nasceu depois de 1980, né? Então são 30 anos que alguém não passou, não viveu aqui. O senhor chegou em 1954, o senhor teve que... E aí eu vou pedir, o senhor teve contato direto com o seu Alfredo Ruaro? Chegou a conversar com ele, os dormiram? Eu dormi na casa dele, né? Que os filhos deles eram meus colegas do Empório Toledo, né? Certo. Então, por isso, eu sei muita coisa, né? Então, o Ruaro, ele começou Toledo, fez tudo. Daí, a companhia Maripá, quando o seu Vili chegou depois, eles tinham tudo, os mantimentos dentro do escritório deles. Então, tinha cheiro, tinha rato, tinha tudo. Então, depois disso foi que surgiu o Empório Toledo. Foi uma necessidade para se livrar do escritório. Necessidade, e aquilo que eles aprenderam em São Miguel do Oeste dá conforto àqueles que viessem a Toledo, né? Então o Empório foi fundado, tinha 2 gerentes antes que assim não tinha a vivência como o Willy Bart queria. Então ele pegou o jovem Egon Pudel. O Egon Pudel era um jovem, era assim, que tinha capacitado para capacidade e uma visão igual ao seu Vili, né? 50 anos para frente, né? Uhum. Então o seu Egon pegou o Empório falido, naquele pouco tempo já estava falido, né? Porque não tinha dinheiro, né? Então o seu Egon arrumou e construiu o Empório lá em Toledo, e daí ele começou a fazer as filiais. A primeira filial do Empório Toledo foi em Porto Britânia, e a segunda foi em Marechal Cândido Rondon, em 1951. Depois disso, o Empório colocou filial em todos os distritos, quase todos os distritos principais.
começando aqui, Quatro Pontos, Sarandi, Vila Nova, Mercedes, Pato Bragado teve? Pato Bragado eu não tenho certeza, mas Margarida? Margarida, sim, Quatro Pontos e acho que Maripá e Santa Rosa, né? Santa Rosa também. O senhor foi funcionário do Empório Toledo, filial de Marechal Rondon. Quem foi o primeiro gerente do Empório da filial de Marechal Rondon? O que consta foi iniciado pelo cunhado do Egon Puder, o seu Ney Zilmer. Ele era natural do Rio Grande do Sul, o senhor recorda? Lá, Toledo era tudo gaúcho. Parece que ele era bom de bola também, né? Ele depois, quando nós vamos falar sobre o Rondon, né? Certo. Aí eu vou mostrar as fotografias que eu tenho, né? A dele Ele foi o fundador do Oeste, e ele que me ensinou, ele me deu a chance de trabalhar, né? O Ney era muito amigo do meu pai, né? Então, e o Egon também, como o Egon depois nomeou meu pai como subprefeito, então tudo isso era uma família, né? Eu quero voltar um pouquinho de novo à figura do Willy Barth. Quais as impressões que o senhor tem do Willy Barth e o seu relacionamento, o que ele fez por Marechal Rondon? O senhor viveu quase o dia a dia, ele quando vinha para cá, certamente passava no Empório Toledo, na filial, e para conversar. Porque ele era muito dado, segundo a gente sabe, a lidar, de estar na companhia dos empregados, dos colaboradores, funcionário, parceiro. O Willy tinha uma coisa que nenhuma colonizadora tinha, né? Como ele é gerente, né? O Willy não olhava o que o camarada era, se ele é pobre, rico, tinha licor, qualquer coisa. Ele, de manhã cedo, ele ia no frigorífico Pioneiro, mais tarde depois, e ia lá conversar com os funcionários. E aqui ele fez a mesma coisa com os que compraram terra aqui. O que o Willy fazia? O Willy, quando vinha alguém, os primeiros, que não estava aberto tudo, não estava tudo medido. Não. Certo. Então, eu tenho fregueses que me contaram a história, que eles vieram e não sabia, eles só sabiam que vai ser no Rui Fundo, aí na linha, mas não tinha marcação das terras. Então, o que ele fazia? Ele dizia: você quer comprar quanto? Eu quero comprar uma colônia. Ele dizia: não, isso não é bom. Compra 10 e compra uma chácara. Para que a chácara? A chácara para derrubar primeiro, construir a casa, morar dentro da casa e depois derrubar o mato. Então essa era a filosofia do Willy. E ele dizia também que você compra 10 colônias, daqui a 3, 4 anos você vende uma e vai pagar o resto, né? Então assim. Ele tinha uma visão de valorização das terras já na época. Ele tinha uma visão assim, de 50 anos na frente. Ele, aqui, nas coisas que ele conta, que não sei se nós vamos chegar até nesse ponto para falar, mas ele foi, para mim, foi o camarada que mais visão tinha pelo Brasil, né? Ele fez uma reforma agrária aqui, então depois vamos contar como foi feito a medição, como foi feito a distribuição das colônias, quanto cada uma tinha, quanto cada chácara tinha, quantos terrenos foram feitos, quantas colônias tinha a fazenda, quantos quilômetros, quantos 1000 quilômetros foi feito para medir essas terras. Isto que foi, esses heróis, como os engenheiros, né, agrimensores, esses têm que tirar o chapéu, né? Porque fazer uma colonização no meio do mato e do jeito que foi feito, acho que até nem hoje eles não sabem. Hoje você
tecnologia, mas eu acho que ainda não consegue fazer. É o que eles fizeram. Tinha um conhecimento prático muito grande, porque muitos acho que até nem eram formados em escola técnica da agrimensura. O único sei que era o Henrique Scheidt, que eu tenho lembrança que tinha. Eisenhagen, que era nascido em Mondaí, Santa Catarina, né? Então, eu não sei quantos tinha, mas a gente conviveu mais com o Scheidt. O Scheidt dava 150 metros de onde eu trabalhava, né? Então, na rua Minas Gerais ele morava, né? Ou não, ele morava na Goiás? Na Colombo. Na Colombo, certinho. Tá, Orlando, tinha, só para falar dos agrimensores, também tinha o Otto Schmidt, né? Tinha, sim. Tinha, né? Tá, Orlando, vamos falar mais um pouquinho do Empório. O que vendia e o que comprava o Empório? Do Empório em Toledo, o lema do Vili era não deixar faltar nada. Nada. Então, o que o Empório vendia? Eu vendia, começando, o mais difícil, arma, revólver, pólvora, chumbo, né? Isso era uma coisa. É teu setor? Não tinha setor. Todo mundo tinha que trabalhar. Comprava porco, comprava queijo, ovos, e daí ele mandava para Toledo, e eu, no tempo de 57, quando eu entrei no Empório, a minha função era uma vez por semana eu ia para Porto Mendes e levava para Dona Emília o que nós tinha sobrando, né? Queijo, ovos e... Quem que era essa Dona Emília? Dona Emília, ela morava, tinha um bolichinho. Uma casa de comércio, pequena. Acima do quartel. Né? Perfeito. Dava o quê? 50 metros, 100 metros. Né? Então, isso era meu serviço. Né? Mas eu tinha outros colegas que faziam outras coisas. Então, nós vendia remédio. Que hoje não pode, né? Não pode. Nós vendia açúcar em pedra, pedregulho, né? Em pedra, arroz, feijão. Vendeu açúcar em saco, né? Em saco, sim. De manhã cedo tinha que fazer encher as tulhas, né? Certo. Quando eu não tinha que fazer 2 vezes por dia, né? Então, tanto era a saída do produto? Tá, então nós vendia, só não vendia cigarro, né? Isso não admitia ouvir. Nós vendia fumo e rolo. Tá, isso nós vendia. Então, nós vendia querosena, nós vendia soda cáustica, nós vendia depois de que se vendia jamais os que tinham um pouquinho mais de dinheiro, nós vendia geladeira a querosena, nós vendia querosena, nós vendia só o que você pensa que nós vendia porque é pelas necessidades de todo mundo. Eu vendia as primeiras bicicletas de Rondon. Né? Era sortimento completo. Então o que tinha. E por uma coincidência, um dia veio um e me trouxe uma nota da bicicleta do emplacamento que tinha que fazer naquela época. Assim. É uma curiosidade histórica. Na época tinha que fazer emplacamento das bicicletas. Então, como vinham os agricultores? Um vinha de cavalo, outro de mula, uma de carroça, outro de dupla carroça. Então, o pai do Oliver Ayman, ele tinha uns cavalos bonitos, carroça. A volta e meia dava um estouro, aí escapava uma carroça e saía pela Avenida Rio Grande do Sul. Até encontrar um poste, qualquer coisa, eles paravam. Né? Lá se ia a carroça, né? Não recuperava mais, porque batida numa carroça contra um poste da avenida ali. O senhor também, nós falando agora de poste de iluminação, o senhor viveu também essa época da instalação, da distribuição de energia elétrica em Marechal, ou já existia? Quando eu vi, já tinha. Mas quem foi que colocou o primeiro poste foi o seu Aloysio Mes. Aloysio Mes, o pai da professora Venilda. Que conta ela e o pastor Pavel que iniciaram, assim, onde eu tirei a maior parte da minha entrevista, que eles eram, assim,
fizeram o que devia ser feito hoje ainda, né? Hoje, né? A solidariedade, né? A Penilda que organizou quase tudo aqui em Rondon, mas depois, não sei, por carga d'água foi abandonado muita coisa, né? Por que a Maripá preferiu mais tarde se desfazer dos empórios? O que levou a empresa a isso? Os empórios, em 1968, acho que, logo depois que ela não tinha mais o motivo pelo qual foi fundado, né? Então os sócios da Maripá, eles, assim, no geral, uns não estavam contentes com que o Vili ele era muito bom, né? Então, de bom coração? De bom coração. Então, a Maripá, assim, no geral, no começo, não deu lucro para os acionistas. Então, eles, na hora que, em 68, eles venderam tudo que tinha. Não? Ficou o Vili e outros ficaram, porque em 62, 58, era 68. Aí, quando faleceu o Vili, então não tinha mais alguém que seguia isso. Então, fizeram o quê? O que a Maripá tinha ainda de terras, eles distribuíram entre os acionistas, né? Então, isso foi... se desfez a sociedade? Se desfez a sociedade? Cada um pegou a sua parte, a sua cota? Que sobrou, e eles podiam vender, daí cada um vendeu a sua parte, pelo que consta que eu sei, né? Deixa eu só perguntar uma coisa, Orlando. O Quatro Pontes parece que o Empório virou depois com o Rudy Leubert, comprou. E o Rudinha, outro Rudinha lá. Não foge, não. Que virou daí, acho que supermercado, São João. Esse é o Anschau depois. O Anschau, tá. Então deixa eu só ver, o Marechal Rondon, que fim levou o Empório ou foi simplesmente... O Empório, hoje, onde está no lado onde derrubaram o Hotel Brasil, no outro lado. Certo. Estão construindo uma construção, não sei para quem que é. Ninguém comprou esse empório? Quem comprou foi o turquinho que tinha hotel aqui no lado do posto. Ali do lado? Não, o pai do outro, do que tem hotel lá do meu lado. Né? Do teu lado lá, sei, do hotel do Baviera ali. Sim, ele veio, não sei de onde, mas veio com muito dinheiro. Né? E ele comprou o empório? O empório e comprou aquela uma quadra inteira lá aí na Pernambuco? Lá perto do Campo do Oeste. Isso, perto do Campo do Oeste. E ele, com o tempo depois, deixou de trabalhar com o Empório? Não, depois ele faleceu, né? Sim, eu recordo o falecimento. Ele tinha comprado 15 por... Eu vendi para ele 15 por 19 no meu terreno lá. Certo. Aí ele construiu uma construção onde ele trabalhava com roupas feitas. Feitas, né? Aí depois ele foi derrubado e ele construiu aquele hotel lá. Tá. Orlando, vamos falar um pouquinho. Na sua visão, o que foi de melhor que o Willy Barth fez para a Marechal Cândido Rondon? Na sua visão, na sua análise, na sua vivência com ele, o que o senhor acha que foi mais significativo, mais expressivo, mais relevante para o Marechal Rondon, que teve assim a cabeça do Willy Barth? Willy Barth, ele era evangélico e casado com uma católica. Certo. Então, ele fez assim, dentro dos distritos e das localidades, ele colocou o povo já com ordem daqueles que eram vendedores. Até o meu pai era vendedor e vendeu as terras para os alemães lá na linha Guaverá, né? Certo. Então, assim, o seu Valdevinte era um grande vendedor de terra também. E ele que trouxe os batistas tudo, né? Então foi feito assim uma seleção para facilitar a vida da própria Maripá, né? Porque aonde ele começou, como aqui em Marechal Cândido Rondon, o que ele fez? Na hora de fazer a medição e a colocação na nossa cidade, quando ele veio a primeira vez, quando era tudo mato, ele veio com auxiliar
de engenheiro, e quem era que acompanhou ele foi o pai do Oswaldo Heinrich, que era o pioneiro aqui em Rondon. Daí eles saíram de Toledo e vieram por Margarida para Bragado. Quando chegaram na altura do cemitério, ele pediu para ele: escolhe um lugar bonito para fazer uma cidade de alemão, de evangélico, né? Então, o que foi escolhido? Quando chegaram aqui na entrada da cidade, tinha mato, mas de lá você enxergava Margarida. Se você fazia a volta aqui, enxergava Quatro Pontes. Se ia para o lado do campo de aviação, você enxergava Santa Rosa, Três Passos e Mercedes. E aí, quando era aqui, que enxergava Quatro Pontes, Sarandi e Vila Nova, e o muro aí de Quatro Pontes, né? Certo. Então, era Schönerplatz. Então, ele iniciou... Schönerplatz, traduzindo isso para o português, seria bonita. Zona Bonita, né? Zona Bonita, né? Então, no começo, isso até 53, depois mudou, né? Já tinha outros nomes, uns contos... Vila Flórida fala, né? Então tinha tudo nome, cada um queria colocar uma coisa. Certo. Como o Toledo também era para ser outro nome, né? Então, o que ele fez? Ele dividiu esse espaço aqui, eu fiz o levantamento antes, em 140, 150 quadras para começar a cidade. 100 por 100, né? Para começar a cidade. Para começar a cidade. Então, o que ele mais cuidou? Ele cuidou mais que aqui não se usasse a cidade onde tinha uma vertente. Todo o perímetro urbano de Marechal Cândido Rondon tem 11 por 14, 11 quadras por 14. A primeira era do lado do Zaibot, era a linha Goiás, até a altura da onde está a oficina do Parque de Exposição para cá. A Rua Ceará, eu acho que é ali, né? O Rio Grande. Sim, acho que é a Rua Ceará. Tá, então de lá 2, 3 quadras para cima até a Rio Grande do Sul de novo. Então no total tinha, pelo que eu peguei no mapa hoje, não tenho esses dados, então, o que ele fez? A vertente do Reschke, a vertente do Hospital Filadélfia, a vertente lá do parque de Riga, daí ele, do Reschke, do Hospital, e do Ludwig e do Limberg. Certo. Então, esses eram as vertentes, e o riozinho que vai para a linha Perova, né? Então, ele colocou norte e sul, né? Oeste e leste, toda a cidade dentro de um esquema de uma quadra. Os terrenos eram, em cada quadra tinha 12 terrenos, né? Começava pela Avenida Rio Grande do Sul, pela mão esquerda, 1, 2, 3, 4, 5. Certo. Aí 2 terrenos no meio, 6 e 7. Do 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, o 6 e o 12 estavam juntos. Então, o terreno do meio, os 2 terrenos do meio, eles tinham 50 metros cada uma. Então, o lote 3 e o lote 9, eles encostavam nos dois. O de um lado e do outro lado outro. Os 50 por 50 se encostavam. Então, encostava, os de 20 encostavam nos de 50. Né? Nos 50. Então, era assim... Uma coisa bem pensada. Eles bem, já antes, né? Então, é uma coisa impressionante, né? Impressionante o que realmente ele fez. Né? O senhor se recorda quem foram os primeiros medidores de terreno aqui em Marechal? Eu só sei que eu convivi junto, era o seu Henrique Scheid. Né? Henrique Scheid, né? Exato. Orlando, o senhor localizou, segundo a Maripá, ela localizou a cidade no centro, onde brotam as nascentes. Sim. Consequente, nesse centro, não tinha vertente que corrente de água. Precisava cavar poços, né?
recorda quem foram os grandes cavadores de, não sei se pode chamar assim, ou perfuradores de poço, quem foram os caras mais dedicados? Eram os Knapp e o seu Doinen. Então, os postos de general, primeiro no Scheelesplatz, né? Certo. Eram mais ou menos 20 metros cada um de profundidade, né? É uma profundidade e tanto, né? 18, mas a água que tinha lá era uma coisa impressionante. Não tem água hoje para igual a essa. Competir. Então, o que tem que ser feito mais? Cavar o poço, fazer um negócio, uma manivela para tirar comprar uma corda, ter um balde, tá? Então, tinha que tirar a água, tá? O que acontecia? Não tinha água, tinha que cada vez a água você levava. As primeiras casas não tinha água encanada, nem caixa d'água. Né? Certo. Tá. Quando tirava a água, de noite você estava sujo, tinha sujado a roupa ou sujado o corpo. Né? Como fazia? Então, você tinha dentro do chuveiro um latão, né? Que tinha uma torneira embaixo e para puxar, para abrir o... Para verter a água da... Então, nesse tambor tinha em torno de 20 litros de água. Então, você tinha que moldear o corpo, fechar, rechear e... Passar o sabão, escovar. E só, você tinha só 20 litros de água, né? Tinha que economizar. É economia, né? 20 litros para cada banho, mas não era. Por isso tomava um banho por semana, talvez? Não, mas tinha que tomar, né? Fazendo brincadeira à parte, tinha né? vontade. Não, eu vivi isso. Depois uns já conseguiram, que tinha mais poder, já conseguiram, quando veio a luz elétrica, que essa também é uma história muito rica, muito interessante. Rica. E a luz elétrica, a Maripá... Pode falar, Orlando, é uma história muito interessante. A Maripá, então, tinha o escritório deles na última rua, né? Na Cabral? No lado da delegacia hoje, a velha delegacia. Então, tinha que puxar a água, a luz, né? Tá, quem disse que colocou, eu não sei, não vi, foi o senhor Luiz Mês. Ele pegou um pau, né? Um pau que tinha a árvore à vontade e ficou o primeiro. Aí, o pau, então, a primeira luz era pertinho, era para Maripá, e daí devagarzinho eles foram colocando na avenida. Depois a luz que nós tínhamos em 1957, quando eu vim definitivo, então já tinha a luz, mas a luz era só até meia-noite, né? Das 10 horas da manhã até meia-noite, né? Era tocado por um motor. E com isso, quem cuidava disso era o seu Leduc e o seu Alfredo Baldwin. Orlando, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que fazia o falecido Dr. Zaibo, vamos dizer, uma cirurgia de urgência, sem energia? Aí tinha que pedir para o seu Leduc ligar o motor e fornecer energia. Isso acontecia? Isso era sábado, quando tinha baile, conseguia, né? Mas muitos já depois que eu vim para cá já tinha motores próprios. Próprio, geração própria. Né? E consequentemente o hospital também então tinha. Depois, pela necessidade, foi feita a usina do Sarandi. Sarandi, né? O senhor viveu toda essa construção, sim, né? Sim, essa construção foi feita pelo povo, não? Sim, e os moradores de Marechal Rondon foram os maiores contribuintes para a formação do caixa para a construção dessa usina. Isso até os próprios toledanos admitem que os rondonenses foram muito mais participativos na formação desse caixa para construir essa usina ali no Sarandi. O senhor viveu isso. E quem puxou a rede, que o pessoal me passou, o senhor pode me corrigir, foi o primeiro prefeito de Rondon, Ari Branco da Rosa, parece que comandou a construção da rede desde a usina de Sarandi até Quatro Pontos, e de Quatro Pontos a Marechal. O senhor viveu isso, né? Que a parte do Ari Branco da Rosa na prefeitura foi muito curto, não? Sim, foi de julho até a eleição. Eu sei que quando o pai era subprefeito, então eles fizeram essas vaquinhas já.
Seu pai foi subprefeito, nós vamos entrar agora nessa história para falar um pouco do seu pai, né? Criado o distrito de Marechal Rondon, primeiro, quem assumiu assim a pedido, acho que até do Willy Barth, José Faidner. Seja lá o subprefeito de Rondon, você não vai receber nada, mas faz por isso uma gentileza. Depois, para a prefeitura de Toledo organizar isso legalmente, né, e eu acho que o José Faidner também nem quis mais continuar, nomeou seu pai como o primeiro subprefeito de Marechal Rondon. O seu Faidner foi eleito, foi nomeado pelo Dalloglio. Dalloglio, né? De 54 até 56, né? Porque o seu Faidner veio em 54. Tá. Mas como o seu Faidner era bem ligado ao Willy também, porque eles vinham para Marechal e se hospedavam no hotel, que o Willy também ajudou a construir, né? Então, seu Faidner ficou, então, com a eleição do Egan Pudel em 56, que naquela época o pai era muito amigo já do Nate Silver, então tudo começou, nos primeiros dias do mandato dele, ele já nomeou meu pai. Então, com a nomeação do meu pai, que veio, vamos dizer, o que meu pai fez e da onde ele veio. Meu pai ficou viúvo em 1949. Ok. E em 1951 ele deixou nós no Rio Grande e veio se aventurar aqui para Marechal Cândido Rondon. Ele comprou uma serraria que tinha lá, lá não tinha mais madeira. A serraria lá no Rio Grande do Sul? Era quase vizinho dele lá, a serraria que tinha. Trouxe para Novo Horizonte, junto com o Arciso Wallman, que era pai do Sidão, né? E de lá ele tinha um motorista que se chamava Conrado Loman, que morava no Guaverá. Então, esse era o motorista quando ele buscava a mudança, né? A dele veio e mais umas 10 mudanças do Rio Grande do Sul. Puxado o caminhão do seu pai? Eu tenho depois fotografia para você mostrar. Ok. O que fez. Então ele entrou em Novo Horizonte. Em Novo Horizonte ele se colocou os alemães no meio dos italianos. Dos italianos. Mas os italianos que vieram de Nova Trento, esse lugar, eles não eram, que não tinha muito poder, né? Eles vieram para melhorar a vida deles aqui. Eles sofreram, né? Como a maioria das pessoas que vieram, né, Orlando? Todos vieram isso. Então o que o pai fazia? O pai recebia a madeira deles de graça, né? Em troca de madeira cerada, né? Ganhava uma tora e cerava outra, né? Certo. Com isso eles construíram as casas deles, chiqueiro, e assim o Novo Horizonte foi. A igreja também também fazia o serviço de táxi, né? O caminhão, quando precisava, ele levava para o hospital, ou depois de 54 já, né? Quando tinha hospital em Rondon, senão levava até Toledo, né? Então, essa coisa que meu pai fez, então, em 55, ele sofreu um desastre. O caminhão estava carregado com tora e uma resbalou e pegou ele. Quebrou 23 costelas, né? Aí ele ficou no hospital. Em 56, ele mudou a residência para a cidade. Para a cidade. E daí ele foi nomeado, continuou na prefeitura, na subprefeitura, até que o senhor Ari tomou posse como vice-prefeito, que era para ser o senhor Oswino Lemke primeiro, mas quando fizeram a escolha, não fizeram ata, e quando foi para valer? Para valer, não pode ser. Aí veio o governador Moisés Lopião e nomeou o senhor Ari Branco da Rosa, que era o delegado naquela época de polícia aqui em Marechal, né? Então, junto com o Ari Branco da Rosa, era na casa do seu Beno Vaires. Então, numa porta era a prefeitura, a subprefeitura, e no outro lado era
o seu Rio Branco da Rosa como delegado. E naquela época ele tinha 2 soldados, o Cabo José e o Carneiro, né? Esses ficaram aí muito tempo. Muitos anos. O Carneiro chegou aqui morar até o fim da vida, eu acho. Ele era casado com a filha do Bortolini, né? Certo, isso. E o Carneiro eu não sei com quem ele estava casado. Então, essa é a história, né? E tem história aí que... Orlando, eu quero voltar um pouco nas muitas conversas que nós hoje já tivemos sobre histórias de Marechal Rondon. O senhor me contou certa vez que seu pai levava muitos pioneiros de Novo Horizonte para colher laranja em Porto Mendes, porque não tinha fruta nenhuma em Novo Horizonte, e daí seu pai se prontificava sem cobrar nada de ninguém, fazia isso gratuitamente para buscar laranjas. Naquela vez ninguém cobrava nada. Solidariedade era grande. Meu pai participou de praticamente tudo. Em vez de pagar alguma coisa, ele gastava dinheiro dele, né? É pagava por cima, como então, dizem. Então, na Igreja Católica de Novo Horizonte, certo. Quando ele veio para cá, a Igreja Evangélica, ele ajudou a fundar o sindicato, os clubes de Aliança e tudo isso. Clube Concórdia. Então, a gente só sente, né, que muita coisa, isso aqui foi feito com todo carinho e, certa época, se perdeu tudo, né? Tá, agora vamos falar um pouquinho Orlando Miguel Sturm, fundação da Casa Orlando. O que motivou Orlando Miguel Sturm a fundar a Casa Orlando, que leva o seu primeiro nome, e é hoje, historicamente, a casa comercial mais antiga de Marechal Rondon, casa comercial que revende confecções. O que levou Orlando Miguel Sturm a apostar numa casa de confecções? Olha, para iniciar, eu era funcionário do Empório Toledo. Perfeito. E eu desastrei em 64, 12 de outubro de 64, e com isso eu fiquei um bom tempo fora, até 65, quando foi dado baixo na minha carteira, né, de trabalho, né, pelo filho do Curteg, né? Certo. E, interessante, na minha carteira de trabalho, eu fiz ela em Cascavel, dia 16 de outubro. E meu registro é 1º de outubro. Fez a carteira depois do registro. Curiosidades, acontece. Porque antes eu trabalhei não como experiência, naquele tempo era assim mesmo. Sim. Ninguém se importava muito, né? Era um negócio de trabalhar, né? Sim. Então, com o fechamento do Empório? Do Empório, não bem fechado, mas aí tinha uma alfaiataria, e eles vendiam produto da Renner, né? Então, tinha um Astrugildo Mate, que era a agenda do delegado, ele e minha esposa, eu e minha esposa e o Astrugildo formamos a sociedade de Orlando Miguel Sturm Limitada. Então, o interessante disso foi o seguinte: eu era noiva da Marina, e daí eu dei uma cota para ela. Aí eu tinha o compromisso de casar. Casar com ela também, né? Tá. Então, assim, foi surgindo. Então, o que nós vendia a mesma coisa que pode vender tudo, e o principal no começo era a alfaiataria. Mas logo depois, com a ajuda do meu irmão, do Erci, eu consegui na venda de semente, né? Semente e adubo, né? Inseticida e tudo. Então, quando não tinha nada, meu irmão depois começou a fazer de estoca, né? Com isso, por causa disso, a gente começou nesse outro ramo de adubo, né? Então, onde ficou e o que fazia? Eu comecei a vender semente pela Café do Paraná, que era uma companhia do Estado, o milho, né? E o adubo Maná. Então, devagarzinho eu já estava fazendo, e
os meus clientes que eu comecei com o Rondon a vender a quantia maior de adubo e semente, com isso surgiu a cooperativa. A cooperativa só saiu porque meus clientes não tinham onde colocar o produto, tinham que levar para Cibrazen e Toledo. Então, ou Vila Nova, no Isenberg, né? Então, por isso que surgiu o caso Orlando. Então, um ano de muita sorte que eu tive, eu vendi todo o adubo que foi consumido em Marechal Cândido Rondon. Nada menos que 100 mil sacos naquela época. E cada um botava só 4, 5 sacos por alqueire, né? Então, como trazer essa quantia de adubo? Isso que foi difícil. Difícil porque os caminhões maior que tinha carregava 13.500 e os Alfa Romeo carregava 17. Um dos que puxou muito adubo para mim foi o Lori Leindecker. Então, pela Purina ele ia até São Paulo, né, ou Curitiba, né, e trazia. Mas esses 100 mil sacos, faça o cálculo, divide por 300, vamos dizer, quantos caminhões precisava para trazer isso. Não tinha estrada. Então, esse adubo foi feito o mesmo caminho que o Catarcanal e Ruaro fizeram. Embarcaram em São Paulo para Porto Epitácio. Porto Epitácio foi carregado nas chatas, trouxeram até Guaíra, e de Guaíra, naquele tempo, o gerente era o Willi e o Rui, lá na cooperativa. Então, eles tinham caminhão puxando o adubo dia e noite. Chegava lá, carregava e já voltava de novo. Então, com isso iniciou-se a Casa Orlando e seguiu até hoje. Até hoje. Que quarta-feira acho que vai fazer 56 anos. 56 anos. Orlando, a nossa conversa, nosso bate-papo, nossa interlocução podia durar a tarde inteira. Estamos gravando, o programa sempre é gravado nas quartas-feiras, né? Mas o pessoal já está me avisando que já estourei o horário aí, né? Então deixa só uma coisa ainda. Certo. Em 1954, tinha 140 pessoas que assinaram uma carta para o Willy Barth no Natal, e nessa acompanha a presidente da felicitação uma placa com a prata com a seguinte inscrição: o pai da família de General Rondon. Willy Barth, cordialmente dedicado no Natal de 1954. Então, assim era o povo. Assinatura de todos eu tenho aqui. Todos os rondonenses da época. Rondonenses da época que tinha, até os chacreiros. Né? Certo. Orlando, para encerrar, para fechar, como o senhor vê em Marechal Rondon a conservação de todo esse patrimônio histórico, material e imaterial que nós temos? Como é que o senhor, como a pessoa que age para a conservação da história, como que o senhor vê, o que falta fazer? Olha, a gente não pode dizer quem recebeu e o que foi recebido, tudo está bom. As igrejas receberam todas as suas quadras, o seu Willy ajudou a construir. O que eu sinto é que não estão cuidando da história, né? Falta muita coisa. A praça grande da a nossa Willy Barth, a Praça Willy Barth, foi doado pela prefeitura, para a prefeitura, onde construíram a prefeitura no meio dessa quadra. A prefeitura antiga, eu tenho a fotografia quando ela era nova, né? Era uma coisa bonita, né? Certo. Está sendo abandonado. O que eu queria que mais me deixa assim, que não existe um museu. Né? Tem tanta coisa nessas colônias que poderia ser trazida para botar no museu. Ou até eu, na minha casa, eu tenho o primeiro ferro elétrico
De Marechal. E o primeiro ferro de Marechal grande, né? Com brasa de carvão, né? Que é mais ou menos 20 a 25 centímetros de comprimento e pesa uns 3, 4 quilos. Né? Isso nós usávamos na nossa alfaiataria. Né? Certo. As máquinas, até o primeiro balcão que a alfaiataria tinha, que foi comprado em 1956 ou 57, está lá comigo ainda. Então, tem que ser olhado mais para o povo e dá maior chance que os vereadores e o prefeito olham quem foi os primeiros, quem fez cada um. Eles precisam um nome ser guardado, não só no cemitério, tem que ser uma rua. Tem muitos que receberam, né? Até uns que receberam que realmente não sei o que fizeram, né? Mas aqueles que sofreram no começo, tem muita gente que merecia ter sido lembrado, né? Se eles precisar, eu tenho a história para guardar, como você também tem muita coisa para dizer. Eles também têm que pegar e ler esses livros que eu repassei as capas para o senhor. Certo. E lá eles vão encontrar muita coisa interessante, né? Orlando, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para esse quadro.